O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De graça recebestes, de graça deveis dar. Em nossa vida cristã, nós não podemos esquecer da primazia da graça, do primado da graça sobre as nossas vidas, ou seja, a graça divina que tem um primeiro lugar naquilo que é a nossa vocação cristã, naquilo que identifica tudo aquilo que é da nossa fé, que é da nossa espiritualidade, que é da nossa vivência, é obra da graça de Deus. E as instruções que Jesus nos continua a dar hoje, através do Evangelho, podemos então meditá-la através então desse primado da graça sobre as nossas vidas, sobre essa primazia da graça em nosso ser cristão. Jesus inicia: o reino dos céus está próximo, anunciai pelo caminho, o reino dos céus está próximo. A graça é sempre presença de Deus. A graça é sempre a proximidade de Deus em nossas vidas. É estar perto de Deus, é estar com Deus, é estar em comunhão com Deus, define a graça. Nós é que nos afastamos, nós é que talvez ao longo do tempo, ou alguma situação, endurecemos o nosso coração e não percebemos que a graça sempre está presente, que toda a criação fala da graça de Deus, que toda a nossa vida fala da graça de Deus. Não tem como dizer aqui está a graça e aqui não está a vida. Deus está presente, Deus é o vivente, o ressuscitado, e está presente. E isso é graça. Então, não é a graça de Deus que se ausenta de nossas vidas, não é que Deus tira a graça de nossas vidas. Nós podemos nos afastar da graça, ou não reconhecer a graça, ou não sermos gratos pela graça diária, ou ter o coração tão endurecido que perdemos então aquilo de maneira comum, perdemos a graça. Não vemos mais graça em nada, porque o coração está tão endurecido. Mas a graça sempre é presente. Por isso que Jesus diz, o reino dos céus está próximo, ou seja, despertai, anunciai, despertai as pessoas que está presente, está próximo, a graça minha, a graça de Deus. Depois Jesus continua, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Nós sabemos que ser cristão implica uma série de responsabilidades, de afazeres, de compromissos. Nós temos ações a tomar, coisas a cumprir por aquilo que nós somos, cristãos.
Mas nós não podemos esquecer que diante de tudo aquilo que nós temos que cumprir, as responsabilidades a fazer, cada um na sua vocação, a obra é de Deus, não é minha, não é sua. Eu tenho um compromisso, uma responsabilidade como sacerdote, você pode ter um compromisso, uma responsabilidade com o seu matrimônio, como pai, como mãe, como jovem, como um leigo consagrado, como uma religiosa, mas a obra é de Deus. Então, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, são coisas que devemos fazer? Sim, mas é Deus agindo em nós, a obra é dele. Quanto mais nós evitarmos de querer realizar a nossa própria obra, mais Deus realizará a sua. Porque quando eu tenho os meus compromissos como sacerdote, como cristão, como religioso, como frade, de tudo aquilo que eu tenho que fazer, mas tenho como posse daquilo, é um fazer por fazer. É um fazer como diria o Papa Francisco logo lá no início do seu papado, nas suas homilias, ele dizia que não queria sacerdotes, não queria religiosos como funcionários do sagrado. Não é só ser perfeito naquilo que faz, ou cumpridor do que faz, mas é dar espaço para que Deus realize a sua obra em mim e através de mim. É a graça. Jesus continua: não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos. Não são os nossos méritos, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é o nosso brilho particular que faz a obra, a graça de Deus acontecer. Por isso Jesus, nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. A graça de Deus atua. É como São Paulo vai dizer de maneira bem concreta aquilo que é a nossa realidade lá na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: vós sois vasos de argila que carregam um grande tesouro. Somos vasos de argila porque somos frágeis, porque por mais que eu tenha muita capacidade, por mais que eu tenha muito mérito, por mais que eu tenha muita inteligência, eu falho, eu erro, eu peco. Então, o que é valioso em nós é aquilo que nós carregamos. E o que nós carregamos, não, repito, não são os nossos méritos, as nossas próprias capacidades. Carregamos um grande tesouro, como São Paulo diz, que é a graça de Deus. Nem ouro nem prata, nem o dinheiro nos vossos cintos. Não é isso que nos faz merecer, não é isso que nos capacita, mas o que nós carregamos, que nos capacita e que dá essa luz, que ilumina a graça de Deus. Nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Quanto mais livres, quanto mais entregues nós somos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos chamados a fazer, confiantes na graça de Deus, mais a graça de Deus flui em nós. Por isso então, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Ou seja, dar espaço para a graça de Deus passar. A graça combina com simplicidade, a graça combina com humildade, a graça de Deus combina com liberdade interior. Então, quanto mais confiantes nós somos na graça, quanto mais abandonados nós estamos na graça de Deus, mais verdadeiramente a nossa vida também é sustentada. Porque o operário é digno do seu salário. A providência divina não nos deixa faltar. É graça. É graça. Depois Jesus coloca sobre a entrada dos discípulos em uma cidade, em uma casa em particular, quando ele diz: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Diante de tudo aquilo que a graça de Deus realiza em nossas vidas, diante de tudo aquilo que a graça de Deus significa para nós, ela nos faz somente uma exigência. A graça de Deus só nos pede uma coisa: que a casa seja digna para que ela entre. Ou seja, preparemos a casa, ou seja, o nosso coração, o nosso espaço interior,
para que a graça chegue, encontre lugar e permaneça. Preparar a nossa casa para que desça sobre nós sempre a graça, para que a graça não seja em vão, para que a graça não seja desperdiçada. Então, preparemos sempre com mais atenção, com mais cuidado, aquilo que é a nossa vida interior, para não desperdiçar a graça de Deus que sempre está a nos visitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.